Senhor, da tua serva, Deus. Pai querido, Pai amado, por teu corpo. Ah, Jesus da glória. Deus querido, Deus amado. Ah, Jesus, possa, Senhor, falar, Senhor, poderosamente. Através do lado da tua serva, Senhor, tu já preparaste, tu já colocou algo, Deus, no coração dela. Pai querido, Pai amado, que quando o Senhor estiver, Senhor, fazendo aquilo, Senhor, que tu tem direcionado para o teu povo, tu vai entrando, Senhor, na necessidade, vai entrando, Jesus da glória, visitando sua parentela, em nome Jesus da glória, Jesus, que possa ter um diferencial, Senhor. Pai querido, Pai amado, que possa, Jesus, ela chegar, Senhor, dê uma surpresa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ela não tem se cansado, Senhor, de poder no teu ritmo, Pai. Ela tem feito, Senhor, com amor, Senhor, com o coração aberto, com obediência. Jesus da glória, com obediência. Jesus da glória, o céu se move. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, Jesus, tu possa, Senhor, se mover, Senhor, nas petições, nas causas, Senhor, da tua serva, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toma, Senhor, cada vida aqui, Senhor, prepara os corações, vai estar recebendo, Senhor, aquilo que tu quer entregar para o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E de antemão, já lhe agradeço por tudo que o Senhor vai fazer, Pai, através da vida da tua serva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Saúde da igreja para a paz do Senhor. Amém. Amém, Deus. Aleluia. Nesse momento, externar minha gratidão e em agradecimento, né, aos pastores por terem me convidado, né? E eu estou um pouco nervosa, né? Mas eu creio que o Senhor vai operar de uma forma tremenda. Aleluia. Nas nossas vidas. E eu estava pensando no que falar, né? Em relação a que eu falei, meu Deus, falei, Jesus, o que eu vou falar para o teu povo? E me veio Hebreus 13. Só que aí, como Deus ele é lindo naquilo que ele faz, eu fui dormir e acordei, aí eu fui orar novamente, porque a palavra ainda não estava firmada no meu coração, né? O nosso coração também é enganoso. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar para o seu povo? Eu fiquei o dia inteiro martelando com a mesma palavra. É uma passagem muito conhecida, né? Fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Aí eu falei assim, porque eu tinha visto até agradecer a pastora, porque eu vi, né, no que se referia, né, 2 Reis 4:3, que fala da multiplicação, né, do azeite da viúva. E Deus, ele me levou a algo muito lindo que eu queria deixar para vocês antes de iniciar, que é sobre uma necessidade. Eu olhei para aquela mulher e vi uma necessidade nela. E Deus falava comigo de necessidade por quê? Para Deus operar o nosso milagre, precisa haver necessidade. Amém. Então eu quero deixar para que vocês reflitam, e eu vou dar a palavra que vocês vão conseguir compreender, de que para Deus operar o milagre, tem que haver uma necessidade. Qual é a tua necessidade nessa noite? Fique cativo, coloque seu coração cativo diante de Deus, que eu creio que Ele vai falar com cada um de nós. Tá? E... glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É o capítulo, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, do versículo 17 ao 21. Desculpa, 14. Perdão. Do 13 ao 21. Isso. Todos acharam? Digam amém, aqueles que acharam. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos, aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e
comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-vos de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-vos aqui. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Erguendo os olhos aos céus, o Senhor abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos e aos discípulos a multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer uma breve introdução para que... Podem se assentar. Eu vou fazer uma breve introdução a respeito desse evangelho. Eu pesquisei e eu achei muito interessante. Eu queria falar só um pouquinho brevemente para vocês saberem quem é Mateus. Esse livro, Mateus era um coletor de impostos e ele era um dos 12 apóstolos, né, de Jesus. Ele era judeu, filho de Alfeu, eu creio que todos conhecem, né? Ele morava ali pelas proximidades de Cafarnaum. E eu acho muito lindo nesse livro, que esse livro ele é muito importante. Talvez um dos mais importantes dos evangelhos. Porque esse livro ele relata acerca da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Cristo, né? E é interessante que esse livro ele foi especificamente, né, voltado, escrito para o povo judeu, tá? Nele a gente vai ver que ele fala sobre a vinda do rei Messias que eles tanto esperavam, né, que era Jesus. Eles esperavam por Jesus. E em todo o evangelho você vai ver que ele vai anunciar, ele vai fazer toda a anunciação de Cristo, né, da vida, do ministério dele, assim como eu já falei. E é interessante que eu pesquisando, eu vi, olhando assim a Bíblia, eu vi que esse livro, existem milagres neles que não são contados em nenhum outro evangelho. Milagres que Jesus só operou no evangelho de Mateus. Somente ali, esses milagres eles não aconteceram em outros lugares. Interessante também que ali foi o início de Deus falar com o povo, né, em parábolas. Eu acho muito lindo, porque quando eu fui procurar acerca do que significa parábola, a parábola na verdade nada mais é do que Deus ele falar de uma forma para que um povo humilde, um povo que não tinha conhecimento, aleluia, ele entendesse aquilo que ele estava falando. Porque Jesus ele era rico em conhecimento, sabe? Mas Jesus era manso, era humilde. Então ele necessitava falar com aqueles homens de uma forma que eles entendessem. E eu acho muito lindo isso. Aleluia. E engraçado que essas parábolas são algo que Deus ele não apresentava somente para o presente. Ele apontava para o futuro. E é muito lindo. E aqui também nós vemos as denúncias, né, contra os líderes daquela época. Os líderes que eram maus e que viviam segundo aos seus desejos, aos desejos da carne. É muito interessante que Jesus, ele, como eu já disse, ele falava por parábolas. Em Mateus 13, ele fala do joio. Agora eu vou entrar e eu vou voltar um pouquinho só para vocês conseguirem entender o contexto da história até quando Jesus realmente, de fato, operou o milagre, né? E vai estar em Mateus 13, que é uma parábola muito conhecida do joio, né, e do trigo. Deus ele já falava ali sobre o reino. O que ele queria dizer ali no capítulo 13? Jesus ele basicamente ele queria dizer que ele falaria para que todos ouvissem. Por isso ele falou em parábolas. Era para todos, para que todos ouvissem, mas ele alertou o povo e alertou a igreja. Então Deus ele me alertou, eu foquei tanto nisso e eu achei muito lindo, porque Jesus quando ele fala em parábolas, aqui, quando ele fala da divisão do joio e do trigo, é que ele está dizendo: ei, olha aí, eu estou falando para todo mundo ouvir, mas nem todo mundo vai entender. Eu estou falando manso, não estou falando bonito. Aleluia, estou sendo humilde. Eu estou aqui conversando, é uma conversa com vocês. Mas eu estou alertando que ainda que vocês estejam ouvindo, muitos aqui não vão entender. Porque o que eu escrevi não é para todo mundo entender.
só para quem crê, para quem quer, para quem quer conhecer os mistérios de Deus. Aleluia! Isso é muito lindo, irmãos, muito lindo. Nos dias de hoje a gente necessita olhar para Deus e buscar os mistérios dele, porque não é todo mundo que vai ter acesso a isso. Mas basta você querer. Amém, Jesus. Aleluia. E vendo aquilo, Jesus ele explica acerca do rei. Ele também falava anteriormente com uma multidão, né? Ele ensinava, ele falava com o povo. Mas o mais interessante é que aquelas pessoas, elas se maravilharam. Elas olhavam para aquilo e falavam: meu Deus, quem é esse homem que ensina assim? Quem é esse homem manso e puro e reto de coração? Quem é esse homem, meu Deus, que faz essa multidão ir atrás dele? Quem é esse homem que pode curar? Quem é esse homem, meu Deus, que faz o maior dos homens se prostrarem diante dele? Aleluia! Mas o mais incrível é que ainda que eles vissem tudo aquilo que Jesus fazia, eles chegaram a um certo momento que eles se escandalizavam. Isso eu estou falando acerca do versículo do capítulo 13. Eles começaram a questionar, eles questionaram em certo momento Jesus. E mais interessante que eu acho que é muito... eu acho que é um pouco triste, porque Jesus na cidade, né, na cidade onde Jesus nasceu, a gente relata, a Bíblia relata que foi a cidade em que menos Jesus operou um milagre. Até porque quando vai dizer lá no final do capítulo 13, que não fez ali muitas maravilhas por causa da sua incredulidade da incredulidade deles. Versículo 58 do capítulo 13. Então Jesus ali, a gente já sabia que ele não operava muita coisa, porque ali era um povo incrédulo, que via as maravilhas, via os milagres, mas não cria. Não cria no rei, no Messias tão aguardado por eles. Irmãos, aqui relata que eles aguardavam há muito tempo por Jesus. Eles aguardavam, eles ansiavam pela vida do Mestre. Mas o Mestre chegou. Meu Deus, eles não reconheceram. Na própria cidade, eles viram Jesus ali crescer, irmãos. Jesus ensinava naquele lugar. Meu Deus, e ali ainda assim, eles não entenderam diante de quem é que eles estavam. Amém? E Jesus ele não operou milagres. Eu queria fazer uma observação, né? Antes de Jesus ele operar um milagre, ele teve que lidar com a incredulidade do povo, né? Porque ele fazia as maravilhas, mas o povo não cria. E ele exatamente explica isso no capítulo 13, quem quiser abrir, versículo 15, capítulo 13, do versículo 13 ao 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não veem nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreenderam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Aleluia. Jesus ele fala um alerta. O que ele está alertando a gente nessa noite? Que Jesus ele teve que passar por um povo que era incrédulo, mas Deus mostrou ali assim também para o povo: ei, você não crê, tudo bem, mas se você não crê, aqui também eu não opero milagre. Aleluia! Para Jesus operar um milagre é necessário que se crê. No que você tem crido? Em quem você tem crido? Faça essa reflexão, porque Jesus aqui relata que ele teve que lidar com um povo que era incrédulo. Meu Deus, era incrédulo. Então ele disse aí: tudo bem, vocês não são obrigados. Isso ele está querendo dizer: ei, vocês são um povo incrédulo de coração, não viram aquilo que eu fiz? Eu já não fiz tantas maravilhas diante de vocês. Vocês não querem? Tudo bem, não são obrigados. E Jesus, irmãos, ele não nos obriga a nada. Ele não nos obriga. Mas se tu quer buscar o teu milagre, é necessário que tu creia. Tu creia que o
O Jeová Jireh está aqui nessa noite. Tu tem que crer. Porque se tu está aqui, irmão, é porque há uma necessidade na tua casa. Há uma necessidade na tua vida. Amém? E eu achei muito interessante que Jesus também, ele passou por muitas frustrações. E o que Jesus nos mostra isso antes de chegar até um milagre? Ele foi perseverante. Porque ele olhou, pastora, ele olhou para um povo que era um povo incrédulo. O povo via tudo aquilo que Jesus fazia, via as pessoas que criam nele, e Jesus, ele não se abateu. Jesus, ele perseverou. Ele perseverou e ele disse assim: eu vou adiante, porque está escrito na palavra, eu vou adiante. Eu vou adiante aonde? Eu vou adiante, aonde tem o quê? Fé. Aonde tem fé. Olha para o teu irmão do lado e fala: Jesus só opera onde tem fé. Aleluia, creia nisso. E é muito interessante que Jesus, ele falando acerca do reino de Deus, ele fala sobre a nossa fé. E a fé que ele fala aqui Jesus, quando ele vai diante do povo, ele vai porque ele vê fé. Ele só opera o milagre quando ali ele vê fé, ainda que pequena. Ainda que tu esteja mais ou menos, ainda que tu diga assim: meu Deus, eu estou entregando, mas eu nem sei. Meu Deus, eu nem sei. Mas tu só está fazendo. Porque tem dias que a gente entrega os problemas na mão do Senhor e diz assim: Senhor, ei, Jesus, é só você mesmo. Porque eu não posso fazer nada. Jesus, eu estou te entregando, mas eu nem sei no que vai dar. Meu Deus, aleluia. Mas tu entrega. Então, às vezes, ele só quer a nossa entrega. Está entendendo, irmãos? É a nossa entrega diante dele. Quanto tem sido a tua entrega diante do Mestre? Aleluia. Quanto tem sido a tua entrega diante do Mestre? Uma curiosidade que eu queria deixar aqui para a igreja. Jesus, eu pesquisei, Jesus, ele compara o reino com um grão de mostarda. E engraçado que eu lendo, ele na verdade não estava falando do tamanho do grão da mostarda. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Ele estava falando do poder, do crescimento dela. Meu Deus. E o que eu entendo com isso, ainda que pequena, ela é a árvore que mais cresce. Aleluia. Ela é que mais cresce. O poder não está no tamanho, está entendendo? Mas no crescimento. Aleluia. Não está no tamanho. Jesus está aqui dizendo: meu Deus, não tem aparência. Aleluia. Não canta bonito. Meu Deus, não tem a melhor glória. Meu Deus. Mas olha aí como o Senhor vai fazer crescer. Olha aí como o Senhor cresce. Meu Deus. Aleluia, Jesus. É engraçado que o Evangelho, ele é igualmente essa árvore. Ele é capaz de crescer mesmo em pequena dose. E o mais lindo é que ela multiplica. Ele dizia assim no texto: multiplica seu tamanho ao ponto de abrigar todos aqueles que querem abrigo. Que vai até dizer em Mateus 13, 31, 32. Que vai dizer assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Qual é realmente a menor de todas as sementes? Mas crescendo, diga, crescendo, é a maior das sementes. Mas crescendo é a maior das plantas, aliás, desculpa. E faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Ou seja, Deus aqui estava dizendo pra gente, né? Que ainda que tu seja pequeno na casa do Senhor, ai, irmãos, que coisa linda. Não é necessário, irmãos, que tu tenha um cargo dentro da igreja para que tu venha adorar o Senhor de forma completa. Não é necessário. Deus não exige cargo, Ele não exige cargo de nós. Ele não exige. Ele exige somente um coração cativo, contrito e quebrantado diante da presença dEle. Por isso, nessa noite,
partindo agora para esse capítulo, a gente começa a ver ali que Jesus ele já estava num contexto anterior desfavorável. E Jesus estava, na verdade, nesse contexto, estava desolado, ele estava triste. Porque o que acabaram de acontecer? No início vocês vão ver que ele tinha acabado de receber a morte de João Batista, receber a notícia de que João Batista tinha sido morto por Herodes, o seu precursor. E sabendo disso, ele se retirou dali, irmãos. Ele se retirou e é tão breve aqui esse início que vocês vão conseguir entender, é muito fácil. Ele se retirou dali dizendo assim: eu sou Deus, mas eu também sinto dores. Eu vim aqui 100% Deus e 100% homem. Ei, mas eu também tenho dores. Eu sou que nem vocês. Jesus está dizendo assim para o povo: ei, aonde dói aí, ó, dói aqui também. Ei, aonde tem sede aí, tem sede aqui também. Está entendendo? Jesus estava mostrando a sua humanidade. Por isso ele se recolheu. Ele foi ali para o deserto. Meu Deus, isso é muito forte. Ele foi ali para um lugar deserto, próximo ali mais ou menos em Betsaida, sozinho. Ele foi, eu conjecturo que ele foi para aquele lugar muito triste, dizendo talvez ao Pai: Senhor, a tua vontade foi feita, mas um amigo meu, ele morreu. Ele morreu. Ainda que tenha sido da tua vontade, ele morreu. Eu creio que ele deve ter dito isso, irmãos, para não dizer que ele dizia para os irmãos. O texto, ele é tão lindo que ele diz que, seguido de compaixão, vendo o povo, ele não o despediu. Isso é lindo, porque Jesus, ele foi para um momento de solitude, não de solidão. Ele entendeu que o momento era de solitude, mas não de solidão. Há uma diferença. E é tão lindo isso, porque você vendo, Jesus ele diz que foi seguido de compaixão. Ele não dispensou o povo. E ainda ele curou os enfermos e operou muitos milagres. Não se diz quais são, mas a gente vê que ele está no plural, fala de pluralidade. Ou seja, Jesus ali operou muito naquele lugar. Aleluia. Isso é muito lindo. E antes depois dele curar, é aí que a gente entra no momento em que Jesus vai operar o milagre da multiplicação dos peixes. Aleluia. Antes de Jesus, é muito interessante, de Jesus operar as maravilhas, ele precisou, antes de operar as maravilhas, na verdade, para operar as maravilhas, ele precisou ir até um lugar. E ir até aquele lugar onde ele achou ali o mínimo de fé. Por isso que antes ele vai dizer, ele seguido de compaixão. Por que compaixão? Compaixão que ele estava sentindo era o lado dele humano, dizendo: ei, há um povo aqui que necessita de mim. Há um povo aqui que necessita. Há um povo aqui que crê em quem eu sou. Ainda que não seja todos, mas aqui eu vejo, ainda que pouco, existe uma fé aqui. Então é aqui hoje que eu vou operar um milagre. Então, Pai, ainda que esteja doendo aqui, ainda que esteja ferido, ainda que esteja sangrando, olha aí, meu Jesus, ainda que esteja sangrando, Jesus, ele nos ensina que ele continuou, ele perseverou. E ele foi diante daquele lugar que existia uma fé ali, irmãos. Aleluia. E agora nós vamos entrar nos versículos, porque eu queria que nós aprendêssemos. Essa história, ela é breve, mas ela é tão rica e tão cheia de conhecimento, porque é engraçado que quando falou-se da multiplicação, eu falei: meu Deus, o que eu vou falar? E quando Jesus martelou essa palavra, eu falei: amém, Senhor, vamos, vai ser isso mesmo. E eu queria colocar com vocês para a igreja, para que vocês entendessem, né, um pouco daquilo que
apartado, e sabendo o povo seguiu a pé desde as cidades. Aqui a gente aprende com Jesus que as circunstâncias elas não podem mudar. Elas não podem fazer mudar aquilo que a gente tem aqui dentro. Meu Deus, elas não podem modificar quem somos. As circunstâncias não podem deixar a gente se abater. Porque às vezes, irmão, as dificuldades elas nos fazem irmos para um caminho, eu digo que ruim. Um caminho que nos leva talvez à perdição. Ainda que nós sejamos uma bênção. Então ele nos ensina que Jesus ele viu de um momento triste da sua vida, mas ele não se abateu pelas dificuldades. Jesus ele mostrou que ele era resiliente. Ele foi resiliente, irmãos. Então nesse primeiro versículo nós aprendemos o quê? A ser resiliente. Digam, resiliente. Resiliente. Ele aprendeu a ser resiliente. Amém? No segundo versículo 14, Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ei, olha para cá. Entenda. Eu fui pesquisar acerca do que significava compaixão. E o que aprendo aqui? Todas as vezes que Deus ele quiser nos aprovar, ele vai nos provar nos piores dias. Deus ele sabe, irmãos, tudo aquilo que tem dentro de nós. Ele prescruta, ele conhece o mais íntimo do nosso coração. E Deus ele às vezes ele quer só ver como que a gente lidar com as adversidades. E quem somos nós nos dias maus? A gente tem que se perguntar isso. Quem sou eu diante de Cristo nos dias maus? Sabe por quê, irmãos? Porque no dia da bonança, meu Deus, é muito fácil adorar a Deus. É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem, quando a porta está aberta. E eu digo isso porque eu estou vivendo nesse momento em que Deus ele está fazendo. Antes de falar para vocês, foi algo que Deus tocou no meu coração muito. Porque Deus ele disse para mim que ele precisa primeiro trabalhar aqui dentro. Ele precisa trabalhar no meio de nós aqui antes de eu passar a palavra para vocês. Sabe, Deus ele me confrontou muito esses dias porque eu tenho vivido dias maus, dias difíceis. E talvez você esteja num dia mau, num dia difícil, num dia que a porta não se abriu, num dia que você tem que pagar uma conta no dia e você ainda não pagou. Mas é isso que Deus ele quer nessa noite provar, ele quer provar teu coração. Ele está dizendo assim, quem é você diante de mim quando eu não abro a porta? Meu Deus, quando eu não trago a provisão, eu continuo sendo Deus na tua vida? Ou não? E aí? E é muito lindo, porque Jesus, eu fui procurar saber o que significava compaixão, né? E um dos significados é suportar, ter piedade e o mais lindo, sentimento de humanidade. Jesus, quando ele não despediu a multidão, quando ele disse isso, de íntima compaixão, por isso ele não despediu, ele estava tendo ali um sentimento de humanidade para com o povo. E entendendo que ali havia uma necessidade. Havia enfermos ali. Porque assim como na palavra do Senhor vai dizer, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E se você está aqui nessa noite, é porque você necessita ser curado. Amém? Isso aqui que eu estou dizendo, esses passos, eu quero te dar um caminho para aquilo que você pode levar para a sua vida, até a chegada do milagre. Porque, irmãos, para o milagre chegar na nossa casa, é necessário que nós venhamos a passar por processos, ainda que pequenos, nem tão longos, mas processos. Ele fala assim, ei, tu quer teu milagre? Tu tem que fazer algo, tu tem que se mover. Porque quando Deus ele vai dizer, quando eu expliquei para vocês que ele tem nos provar nos nossos dias maus, é justamente para isso. E aí? Onde está teu coração? Teu coração está só onde a bênção está? Ou está no dono da bênção? Teu coração está no dono da bênção ou na bênção?
para com o outro. Porque é quando a gente é piedoso, quando a gente demonstra a nossa humanidade, não olha para o nosso problema, olha para o outro, é que a gente consegue entender que Cristo foi de verdade, é aquilo que Ele quer de nós. Porque 2 Coríntios 12, versículo 9 ao 10, ele vai dizer que, Paulo diz, o meu poder se aperfeiçoa, então o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ou seja, Deus ele está dizendo pra gente, ei, tu está passando pelo momento mais difícil da tua vida. Meu Deus, mas existe um povo que você precisa profetizar. Existe um povo que você precisa levar, você precisa louvar, você precisa levar a minha palavra, você precisa fazer o ID, ainda que esteja sangrando. Irmãos, quem somos nós diante de Jesus? Quem somos nós diante de Deus? É isso que a gente tem que refletir essa noite. Amém? E a partir do versículo 15 e 16, diz assim: sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão? Dá-lhe-vos de comer. Aleluia. Amém. E o incrível é que eu fiquei analisando, eu falei: meu Deus, será que eu vou ter algum ponto desse versículo para dizer para Cristo, para dizer para o teu povo, Jesus? Aleluia. E Jesus falou exatamente assim comigo. Sempre que alguém te disser que o tempo está se esgotando, sempre que alguém te disser que a história acabou, irmãos, olhem para cá. É o momento mais oportuno para Jesus operar um milagre. Glória a Deus, aleluia. Operar um milagre, porque está acontecendo o quê? Existe uma necessidade. Existe uma necessidade, porque enquanto aqui vai dizer, enquanto o tempo se esgota, Deus ele olha, ele vê a nossa aflição, vê a tristeza do nosso coração. Ele fala assim: ei, chegou a hora, estende a mão e fala: hoje eu vou abençoar meu filho. É hoje, porque Deus é o Deus da nossa vida. Irmãos, Deus ele não demora, ele não se antecipa. Por isso viu o processo, ele não se antecipa, ele chega na hora certa. Amém? E foi como eu disse, Deus ele precisa de uma necessidade para operar o seu milagre. Nessa noite Deus está dizendo assim: qual a sua necessidade? Que necessidade que tu veio buscar aqui hoje para Deus operar o teu milagre? Trazer a tua multiplicação. Eu deixo de reflexão para os irmãos. Vamos agora para o versículo 17. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Às vezes a gente é muito limitado. Eu olhei para isso aqui e eu falei: Jesus, que coisa linda. Aqui não tem um ponto de interrogação. E é muito lindo porque eles disseram: então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aqui não tem um ponto de interrogação. Aqui não tem uma dúvida, mas eu conjecturo que aquele povo disse assim: ei, Jesus, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. É muito pouco, Jesus. Meu Deus, é muito pouco. Mas está aqui, Jesus. Está aqui. Eu te entrego. Sabe o que eles demonstraram naquele momento? Limitação humana. E Deus, ele entende, irmãos, que há momentos que a gente fala assim: meu Deus, Jesus, eu estou te entregando. Aleluia, eu estou te entregando. Não sei o que tu vai fazer, mas eu te entrego nessa noite. O que você tem entregue? O que você vai colocar no altar do Senhor hoje, essa noite? Glória a Deus. Entregue, irmãos. Entregue o que você tem de melhor. Entregue o que você tem de melhor. Glória. Aleluia, aleluia. A gente, aqui, eu entendo que a gente se limita ao ponto de entregar uma causa já duvidando. Não é verdade, irmãos? Quantas vezes a gente já viu uma dificuldade na nossa vida e a gente quis
retroceder. Ou não só retroceder, mas entregar a Deus e falar assim: ei Deus, eu nem sei mais. Eu sei que tu pode fazer. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente se coloca num lugar que a gente diz assim: Deus é santo, Ele tudo pode fazer. Amém? Jesus não pode fazer tudo? Mas por que muitas das vezes a gente se coloca num lugar assim: Jesus, eu estou te entregando, mas eu nem sei o que tu vai fazer. Aí sabe como Deus olha? Deus olha e fala: mas ué, eu não sou o Deus que opera milagres. Eu não sou o Deus do impossível. Então Deus está dizendo nessa noite aqui: meu Deus, eu sou o Deus do impossível. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o Deus do impossível. Glória a Deus. Por que tu entrega já duvidando? Por que tu entrega já duvidando? Por que está duvidando? Se está duvidando, nem entrega. Nem entrega se está duvidando. Nem entrega, porque com Jesus ou você é quente ou você é quente ou você é frio. Morno, ele diz lá na palavra dele que ele vai te vomitar, irmão. Não seja morno com Jesus. Jesus, ele abomina quem é morno, tá entendendo? Ele abomina quem é morno. Não seja morno diante da presença de Deus. Ou tu quer ou tu não quer. Tu quer louvar? Vai ter dificuldade. Tu quer pregar? Vai ter levantes na tua vida, vai ter gigantes assim como Davi. Mas e aí, tu está disposto? Está pronto para pagar o preço que Jesus pagou? Tu acha que tu está passando hoje? Meu Deus, aleluia. É difícil diante daquilo que teu mestre fez diante daquela cruz? Porque Jesus morreu por nós. Jesus, quando morreu, ele sentiu o peso, irmãos, do nosso pecado. E tu acha que tu está passando por qualquer coisa, às vezes dentro de casa, uma briga, uma confusão? Tu acha que esse levante é maior do que aquilo que o mestre fez? Agradeça, porque hoje tu tem salvação. Porque se não fosse ele nos remir de todo o pecado, aqui não estaríamos. Já teríamos sido consumidos. Amém? E é muito lindo porque às vezes a gente duvida estando diante daquele que abriu o mar. E isso é muito lindo, irmãos. Vamos passar. E eu vou deixar, na verdade, aqui algo. Quando ele diz aqui, nós temos aqui, se não 5 pães e 2 peixes. O aqui ele nos indica que eu já tinha dito que demonstra limitação humana. E os discípulos estavam querendo dizer assim: eu te entrego até aqui, Jesus, porque o resto é do Senhor. Entende? E é isso que eu queria dizer, irmãos. Amém? Vamos para o próximo versículo. O versículo 18 vai dizer assim: ele disse, trazemos aqui. A gente aprende que, mesmo que haja dúvida, há uma ordem. Qual a ordem? Ei, traz aqui esses 5 pães e 2 peixes. Tragam aqui. Aleluia, Jesus é muito lindo. Aleluia. Houve uma obediência da parte deles, irmãos. Não só dos discípulos, mas do povo. Meu Deus, porque eu imagino que o povo estava ali assim. Meu Deus, esse homem só tem essa quantidade. Aleluia. Meu Deus, mas eles glorificaram. Eles obedeceram. Eles não sabiam o que eles iriam comer. Quantidade eles não sabiam. Mas eles sabiam: ei, eu estou aqui diante do mestre. Eu estou diante dele. Meu Deus. E ainda que seja pouco, se torna muito. Irmãos, ainda que nós tenhamos pouco, agradeça. Glória a Deus. Porque o pouco de Deus é muito. Glória a Deus. Aleluia. É libertador e a provisão de Deus é maravilhoso. Glória a Porque Deus. você dorme e acorda e diz assim: aleluia, eu tenho Deus, eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Aleluia. Então, ainda que venham as dificuldades, ei, irmãos, olhe para Jesus. Glória a Deus. E eles obedeceram, e
as vasilhas. E eu creio que aquela multiplicação ela ocorreu porque diante do mestre estava uma mulher que era obediente, que obedeceu a voz do mestre. Porque ele disse assim: ei, pega mais vasilha. Isso aí tá pouco. Pega mais. Pega mais. E o que ela fez, irmãos? Ela creu. Ela creu, mas antes de crer, ela obedeceu. Aleluia. Ela pode ter pensado que era loucura, porque às vezes a gente pensa loucura. Deus fala assim: eu vou te entregar a tua casa, eu vou te dar a tua casa. Aí tu fala assim: Deus me dá minha casa, eu nem recebo, eu nem tenho salário fixo, como é que eu vou dar a casa? Meu Deus, eu vou dar o aluguel, você não vai pagar mais o aluguel, porque eu vou dar. A igreja é eu que vou dar, eu que vou abrir, sou eu que vou dar. Pastor, eu acho muito lindo isso. Mas aquela mulher creu, mas antes ela obedeceu. Então a gente precisa seguir os passos e obedecer a voz do mestre, aquilo que ele quer dizer para nós, aquilo que ele quer fazer. Porque Deus, ele quer fazer algo na nossa vida nessa noite. Ele quer fazer na minha, mas ele também quer fazer na sua. Então que nós venhamos a obedecer a voz do mestre. Aleluia. Ouça a voz do mestre e obedeça. E eu queria deixar para reflexão de vocês, quando essa viúva, ela enchendo, diz assim, ó, obedeceu a Eliseu enchendo as vasilhas, ela encheu. Ou seja, quando ela enche, quem teve que fazer esse ato de encher as vasilhas? Quem? A viúva, diga viúva, a viúva encheu as vasilhas. Amém. Foi ela que encheu, irmãos. Ou seja, existem coisas que Deus, para Ele operar um milagre, a multiplicação, ali no caso daquela mulher, o azeite, para que ela não precisasse ali vender os filhos, porque até isso foi cogitado. Só tenho os meus filhos, e aí, será que eu vou ter que vendê-los? Porque ela não tinha nada, irmãos. Mas quando ela decidiu encher, é muito lindo. Aí o que ela fez? Exercitou a fé. Peraí, meu mestre chegou. Ele chegou e ele disse: só vai, e eu vou. Porque quando Deus dá a ordem, a gente vai. É isso que acontece. A multiplicação da nossa casa, ela acontece. Não sei aonde você precisa de multiplicação. Seja na tua área financeira, seja na porta aberta, seja na tua vida sentimental. Não sei o que Deus quer multiplicar na tua vida, na tua história. Mas é necessário que você exercite a sua fé. Aleluia, Jesus. E engraçado que mesmo que não sabendo o que podia acontecer, pastora, ele ordenou e ela só fez. E o que Deus ordenou e você ainda não fez? Porque ela encheu a botija, ela encheu as vasilhas. Tá entendendo? Ela encheu. Ela encheu as vasilhas. Tu tem se enchido de quê, irmãos? Do que você tem se enchido? Porque aquela mulher encheu as vasilhas. Do que você tem se alimentado? Do que você tem alimentado a sua alma? Então nessa noite obedeça. Obedeça assim como aquela viúva, que ela não sabia o que iria acontecer. Meu Deus, aleluia. Mas ela obedeceu o mestre. O mestre está dizendo: ei, obedece. Meu Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Vai querer sacrificar o ministério? Meu Deus. Vai querer sacrificar o relacionamento ou vai me obedecer? Ou vai descer? Porque para obedecer precisa descer. Porque quando a gente desce o nosso eu no outro lado. Quando a gente obedece, a gente fala assim: ei, Jesus, eu tenho desejo no meu coração, eu tenho sonhos, mas eu te entrego e eu obedeço. Não é o que tu quer? Eu amasso e jogo fora. Esqueci. Porque obedecer é isso. Obedecer não é saber que tudo vai bem. Obedecer não é gostar daquilo que Jesus vai falar para você. Mas nessa noite obedeça. Eu não sei o que você precisa colocar obediência. Aleluia. Mas obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Nem sei porque eu estou falando isso. Aleluia. Aleluia. Um último versículo para a gente fechar. Os últimos, 19, 20, 21. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, o abençoou. E partindo os pães,
deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Aleluia! E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças, ou seja, sobejou. Foi abundante aquela multiplicação. Aleluia. Olha que lindo, foi abundante o que eu aprendo aqui. Quando a gente prontamente obedece a Deus, logo, quando a gente vai adiante, Ele nos ensina que a ordem de Deus é para que nós venhamos ver o agir dele. Em seguida nós vemos o agir, porque Ele ordenou e eles foram. Aleluia, Jesus. Ele ordenou, Ele deu só o peixe, largou na mão de Jesus, e Jesus fez a multiplicação. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Assim como Deus Ele multiplicou aqui, eu tinha dito já sobre o azeite da viúva. É muito necessário, Deus tem falado comigo muito de fé, e aqui a gente bate nessa mesma tecla de fé, porque, irmãos, hoje em dia para ver a glória de Deus é necessário que nós tenhamos fé. Se não tiver fé, o que seria de nós? Nós iríamos nem crer, porque se tu não tem fé, irmão, me desculpa, me perdoa. Tu nem crê que o Deus Todo-Poderoso Ele existe, Ele pode te curar. Me perdoa. Me perdoa, se tu não crê, se tu não tem fé, como tu vai crer que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida, irmãos? Olhe para dentro de si. Sabe, porque a gente vem aqui muitas das vezes e a gente tem necessidade, seja ela de qual for. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje, mas Jesus está pedindo que você, para que Ele venha multiplicar o teu azeite, multiplicar, aleluia, os teus pães e os teus peixes, aleluia, como Ele fez. Meu Deus, Deus é muito lindo. Sobejou, irmãos. Como pode 5 pães e 2 peixes Aleluia. alimentar 5.000 homens e mais as mulheres e crianças que eles não dizem? Talvez pode ter sido 10.000 pessoas, irmãos. Me digam como 5 pães e 2 peixes iriam alimentar um povo daquele. Aleluia. O que você tem pedido ao Senhor? O que você precisa multiplicar nessa noite? Olhe para esse versículo e exercite a sua fé. Aleluia, aleluia. A gente vê que o povo obedeceu. Isso é muito interessante que eu estou lendo aqui. O povo obedeceu. O povo esperou. Ele teve que esperar. E depois o povo viu o milagre. É um lindo, irmãos, isso. Porque isso tudo foi gerado a partir da fé. Mas quando Deus falou comigo, eu falei, Senhor, isso foi em cima da hora, hoje mesmo. Obedeceu, esperou e viu o milagre. Aleluia. Glória a Deus. O povo, ele viu o milagre, mas sabe o que Deus me ensinou? Ei, para o teu milagre acontecer existe um processo. Mas pega isso aqui que eu vou deixar para vocês. Todo processo, irmãos, aqui como eu disse, ele tem o início, ele tem o meio e ele tem o fim. Aleluia, o Senhor ainda disse mais. Existem processos que têm fim, mas existem processos que têm continuidade também. Às vezes são processos bons, porque não são processos ruins. Todos eles a gente precisa passar com Cristo. Mas primeiro o povo obedeceu, esperou, e depois ele viu o milagre. Ou seja, para tudo que a gente venha fazer na nossa vida, seja na faculdade, no trabalho, em qualquer área da sua vida, tudo tem um início, um meio, um fim. Em algo vai dar no final. E a palavra do Senhor vai dizer que o melhor é o fim das coisas do que o início delas. Aleluia. Aleluia. E para que aquela multiplicação fosse real, eu bati muito nessa tecla que vocês precisariam ter uma necessidade. Por isso entenda, irmãos, que é na nossa necessidade, na nossa maior necessidade, entenda, necessidade é aquilo que é necessário, não são as coisas que Deus está olhando assim, isso não é necessidade não. E às vezes tu está pedindo e Deus está falando assim, não vou te dar. Sabe o que é Deus dizendo? Ei, isso não é necessário na tua vida. Ei, sabe por que eu não te dei ainda? Porque se eu te der, tu vai morrer. Ei, se eu te der, eu vou te perder. E como um pai que ama o filho, Deus ele diz, não, eu não vou te dar.
te faltado algo? É, Jesus. E aí, igreja, tem faltado algo? Tem faltado pão? Tem faltado vestimenta? Aleluia! Por isso que Deus vai dizer, buscai primeiro o reino dos céus. Aleluia. E as demais coisas vos serão acrescentadas, Deus, irmãos. aleluia. As demais coisas, quando Deus diz, não é qualquer coisa. Sabe o que Ele está dizendo? Ei, me busca primeiro. Aleluia. Porque a necessidade que você tem, só eu sei qual é. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você entenda que Deus ele não demora. Ele chega na hora certa, irmãos. Por isso, aleluia. Eu queria deixar duas perguntas de reflexão. O que necessita que sejam multiplicadores? Qual a sua necessidade de multiplicação? Aleluia. Deus falou comigo de novo sobre necessidade. Qual a sua real necessidade? Aleluia, amém, irmãos. Qual a sua necessidade nessa noite? Ei, levanta as mãos para o céu se você veio aqui adorar o Mestre. Aleluia. Se você veio buscar o teu milagre. Glória. Diz assim para o Mestre aí agora: Jesus, eis-me aqui, Jesus. Glória. Aleluia, eu vim buscar o meu milagre. Aleluia. Eu não sei como vai ser. Eu não sei se vai ser fácil. Aleluia, mas eu vim buscar o meu milagre. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E eu queria deixar uma reflexão para a igreja. Uma frase do Espírito Santo me deu. Guardem isso na tábua do coração de vocês. A obediência é a ponte que nos faz chegar até o nosso destino com Deus. Nossa, eu falei tão lindo. Eu falei, Senhor, tu fala de obediência. Então, o que Deus está querendo dizer? Que é necessário que eu exercite a minha fé. É necessário que eu obedeça para eu ver um milagre na minha vida. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Por isso eu agradeço Glória pela a Deus. oportunidade. Eu glorifico muito a Deus e agradeço aos pastores pela oportunidade. Então, uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é merecedor de Aleluia! Glória.